Hoje a gente vai conversar sobre qual é o momento ideal de contar para o seu filho e para os seus outros filhos também, para seus familiares, que você tem uma criança autista. Será que é certo contar o diagnóstico? Será que é certo eu esconder e fazer de conta que está tudo bem, que aquilo, que ele é bem entre aspas uma criança neurotípica, uma criança normal que não tem nenhuma necessidade especial para que ninguém perceba as dificuldades dele? Eu sou Ana Paula Ferraldo, eu sou médica pediatra, tenho pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência e sou especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Trabalho com crianças autistas todos os dias e com essa angústia da família. Doutora, e agora? Eu conto para ela, não conto, conto para a avó. Ai, quero ver quando o pai souber. Ai, quero ver quando minha mãe souber. Nós vamos traçar aqui alguns pilares para que você não se sinta perdido nesse desafio que vai ser de trazer o diagnóstico para sua família. Primeira coisa, a primeira pessoa que precisa aceitar esse diagnóstico, e aceitar não significa você simplesmente, ah tá, meu filho é autista, tudo bem, entrega para Deus e não faz nada. Pelo contrário, aceitar é você olhar para o seu filho, entender as dificuldades de comunicação, de socialização, de compreensão que ele tem e procurar aprender o máximo que você puder para ajudar o seu filho nas suas dificuldades. Quando você aceita uma dificuldade do seu filho, uma inabilidade do seu filho, você procura recursos para que ele consiga superar aquela inabilidade. Quando você simplesmente fala, ah, ele é autista, pronto, acabou, você está negando que ele tem aquela inabilidade que é possível fazer com que ele evolua. Então, a primeira pessoa que precisa estar certa do diagnóstico, enxergar no filho as dificuldades de compreensão nas conversas, a dificuldade de interação social, a dificuldade de fazer amigos na escola, a tendência a levar tudo para o concreto, a dificuldade de interpretar expressões com duplo sentido, subjetivas, a rigidez de não flexibilizar uma rotina, de entrar em crise quando tem uma sobrecarga sensorial, de não suportar muito barulho. Você vai identificar quais são as características do autismo do seu filho. Cada criança é única e o seu filho tem as particularidades, as individualidades próprias dele. A partir do momento que você tiver isso em mãos e tiver consciência de tudo isso, a minha opinião é que todos precisam saber. Por que, Ana Paula, que todos precisam saber? Porque não é sobre o diagnóstico. O seu filho é o mesmo desde o dia que ele nasceu, que você engravidou dele. Ele nasceu assim e ele vai ser assim a vida toda. Nós não vamos mudar o seu filho simplesmente porque a gente deu um diagnóstico para ele ou deu um laudo para ele. Na verdade, a gente vai estar dando nome para as dificuldades que o seu filho está apresentando. E a partir do momento que a gente sabe o nome daquela dificuldade, é uma rigidez cognitiva, é uma dificuldade de interação social, é uma leitura muito concreta, muito ao pé da letra. Eu consigo criar estratégias para fazer com que essa criança não sofra decorrente dessa inabilidade que ele tem. Quanto mais pessoas que convivem com essa criança souberem que ele tem essa dificuldade, mais fácil vai ser dele se expressar. Porque ele vai ter liberdade de chegar nesse ambiente e falar, eu não entendi, você pode explicar para mim de novo? Se você explica uma coisa subjetiva e você percebe que aquela criança não está compreendendo, você tem conhecimento, você tem liberdade de fazer um desenho e explicar para ela sem constrangimento nenhum, porque você já sabe que no concreto ela entende melhor. E como que eu vou fazer isso? Você vai chegar para os seus filhos e até mesmo para a criança neurodivergente e vai dizer, olha,
A gente observou, eu conversei com a médica, você viu que a gente passou lá com a tia Ana Paula. A tia Ana Paula pontuou que você tem essa dificuldade, que você fica muito quietinho na escola, que você tem dificuldade de fazer amigos. E a gente conseguiu descobrir o porquê que isso acontece com você. Isso acontece porque o jeito que o seu cérebro funciona é um pouco diferente do que das demais pessoas. Mas isso não é nenhuma doença, isso não é nenhum problema, isso é simplesmente uma forma diferente de você entender o mundo. E a gente sabendo que o seu cérebro funciona dessa forma, vai ficar muito mais fácil da gente lidar com você. Eu vi uma vez uma entrevista de uma violinista britânica que recebeu o diagnóstico de autismo na vida adulta. E ela não contou para ninguém. Ela falou: eu não quero me fazer de vítima, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Então eu já entendi o porquê que eu sou dessa forma e eu vou procurar uma terapia, vou procurar uma psicóloga tal para fazer com que eu evolua. E procurou. E viu que o estresse, que a ansiedade, que as dificuldades dela não mudavam, mesmo ela sabendo do diagnóstico dela e procurando a terapia correta. Até que chegou um dia que essa violinista cansou e ela colocou na rede social. Ela não chamou a família dela um por um para conversar, não. Ela colocou em rede social. Olha, pessoal, eu descobri que eu sou autista, recebi o meu laudo há 6 meses atrás, é por isso que eu sou tão tímida, que eu sou tão quieta, tal. Quando ela colocou isso em público, todo mundo que convivia com ela, os familiares, os irmãos, o pessoal da orquestra, todo mundo veio conversar com ela. Por que você não contou isso pra gente antes? Se eu soubesse, eu tinha puxado conversa com você. Ah, então é por isso que você leva as coisas ao pé da letra. E todos procuraram estudar sobre o autismo para ter uma interação melhor com ela. A partir daí, a vida dela melhorou muito, porque era ela procurando evoluir nas suas dificuldades e todos procurando encaixar o dia a dia dentro das dificuldades dela. Então, o fato da gente contar o diagnóstico para o professor do nosso filho, para os avós, para os outros filhos nossos, só vai trazer recurso para que a nossa criança evolua cada vez mais. O que a gente precisa deixar muito claro é que o fato da gente contar o diagnóstico, nenhum momento é para colocar o seu filho em uma posição de vítima, em uma posição de ai, coitadinho, ele é autista, ai, coitadinho, ele não entende. Pelo contrário, autistas são extremamente capazes, desde que eles recebam o apoio que eles precisam. E é isso que o diagnóstico vai trazer, o apoio que ele precisa. Joia? Chamar os irmãozinhos para conversar, explicar a relação com irmãos, pessoas que têm mais de um filho e um dos filhos ou mais de um filho é neuroatípico, tem um autismo ou requer um cuidado especial maior, gera um sofrimento, principalmente da mãe, nos pais, porque é um filho que requer muito e a gente acaba mesmo deixando, entre aspas, o outro mais de lado, porque o outro não precisa de tanto apoio, de tanto suporte. Uma dica que eu dou é você tirar um período na semana, um dia que seja na semana. Um exemplo, quinta-feira à noite, das 7 às 9 da noite, aí 2 horinhas. Essa horinha é a hora de você estar com esse filho neurotípico que não te dá trabalho nenhum. É o dia só de vocês dois, é o horarinho só de vocês dois. Vocês vão sair chupar um sorvete, vocês vão ir no shopping, vocês vão ir na Rua Amando, aqui em Botucatu é a Rua do Comércio, mas em uma pracinha, ver o comércio, ver loja, no supermercado fazer compra, mas só vocês dois. Nesse período, nesse horário, você não vai nem citar o nome do outro filho. Ai, a mãe tá cansada, precisei levar ele na terapia. Não, nada. É filho, como é que foi na escola? O que vocês estão fazendo com seus amigos? Como é que tá o futebol? E o seu time tá ganhando, tá perdendo? Ó, vi que o Corinthians ganhou, hein? Vi que o Palmeiras perdeu, tal. Puxa o assunto que ele gosta. Pergunta do namorado, da namorada. Vai comprar uma roupa legal para ele, chupar um sorvete. Ele vai perceber que mesmo sendo um período pequeno, você está se esforçando para ser uma mãe presente, para dar o carinho, para dar a atenção que ele precisa.
e o seu fardo, a sua culpa, vai ficar muito menor tendo essa atitude. Joia? Aproveita que você está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, curta, comenta e encaminhe esse vídeo para quem você acha que ele pode ser útil. Um grande abraço para vocês.